Olá, tudo bem? Somos estudantes de Biomedicina da Faculdade Internacional da Paraíba. Hoje trazemos um tema muito importante relacionado à microbiologia dos alimentos. Falaremos principalmente dos micro-organismos presentes nos alimentos. Quem nunca ouviu a mãe, o pai, a tia, a avó ou um responsável mandar você comer uma fruta, seja uma maçã, uma uva, uma pera, entre tantos outros, porque são saudáveis? E os famosos legumes e verduras da salada fitness? Pois é, esses alimentos contêm inúmeros micro-organismos microscópicos. Por que não dizer que é uma cidade onde habita uma população de micro-organismos? A microbiologia de alimentos é uma área da microbiologia que estuda a interação entre os micro-organismos e os produtos alimentícios. Essa interação pode ser benéfica quando a ação dos micro-organismos sobre o alimento o transforma em um novo produto, muitas vezes deixando com muito mais sabor ou mais poder nutricional. Entretanto, por outro lado, essa situação pode ser maléfica, onde os micro-organismos presentes nos alimentos apresentam uma ameaça para o consumidor, desencadeando patologias das mais simples às mais graves. As bactérias, fungos e vírus são os grupos de micro-organismos responsáveis por contaminar e causar transformações nos alimentos. Todo alimento tem uma composição complexa, com grande número de componentes, como água, lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos, por exemplo. Quanto aos micro-organismos presentes nos alimentos, eles são subdivididos em 3 tipos: agentes deteriorantes, agentes patogênicos e agentes transformadores. Agentes deteriorantes. O alimento deteriorado teve influência de micro-organismos deteriorantes, físicos ou químicos, e por isso tornou-se impróprio para o consumo humano ou animal. A deterioração pode ser observada por alterações de odor, cor, aspecto, sabor e textura no alimento. Os agentes deteriorantes podem ser fungos, bactérias e leveduras. Um bom experimento para esse tipo de agente é deixar um alimento industrializado após aberto fora da geladeira ou colocar uma fruta fresca ao ar livre, sem conservação. Após alguns dias, observará que o alimento estará sem condições para o consumo. Agentes patogênicos. Esses micro-organismos chegam aos alimentos por meio de diversas vias, que na maioria dos casos representam condições precárias de higiene em sua produção, distribuição, armazenamento ou manuseio, envolvendo o nível industrial, comercial e doméstico. O tipo de doença e suas características vai depender de fatores como o tipo de micro-organismo, o alimento e o indivíduo que o consumiu. Exemplos de alguns agentes patogênicos: Bacillus cereus, bactéria beta-hemolítica gram-positiva de forma cilíndrica, endêmica que vive no solo. Clostridium botulinum, causador do botulismo, que desenvolve paralisia e é um bacilo gram-positivo. Clostridium perfringens, bactéria bacilo gram-positivo que causa gastroenterite. Salmonella, apresenta morfologia de bastão gram-negativo e é responsável principalmente pelas infecções gastrointestinal. Vibrio cholerae, causado pela bactéria gram-negativa que desenvolve a doença chamada de cólera. Trata-se de uma infecção aguda do intestino delgado. Agentes transformadores. O alimento transformado teve influência dos micro-organismos benéficos, que são capazes de alterar as características originais e transformá-lo em um novo tipo de alimento. Eles podem ser mantidos ou introduzidos no alimento durante seu processo de produção. Quando ocorrem de maneira natural, é possível estimular sua multiplicação e crescimento. Um mesmo micro-organismo pode causar diferentes reações em diferentes alimentos, sendo capaz até mesmo de causar efeitos desejáveis em um, enquanto causa deterioração em outro. Existem alguns principais micro-organismos que são usados principalmente na indústria alimentícia. Conhecemos como agentes transformadores.
Por exemplo, lactobacillus, usado principalmente na produção de ácido lático e bebidas lácteas. Xanthomonas campestres, utilizado na indústria para a fabricação da goma xantana. Leveduras do gênero Saccharomyces são utilizadas para a produção de bebidas alcoólicas, etanol e produção, por exemplo, de bolos no processo de fermentação. Alguns fatores influenciam no desenvolvimento dos micro-organismos. São os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são o potencial hidrogeniônico, a atividade de água, o conteúdo de nutrientes, potencial de óxido de redução e constituintes antimicrobianos. Já os fatores extrínsecos são o oxigênio, a temperatura, a umidade e a composição gasosa do ambiente. Existem iniciativas de controle do desenvolvimento de micro-organismos. Controle antisséptico. Produtos antissépticos evitam que tecidos sejam infectados, o que contribui para matar os micro-organismos. Por serem aplicados em tecidos vivos, geralmente, os antissépticos são menos tóxicos que os desinfetantes, aplicados em materiais inanimados. Controle com germicidas. Os germicidas matam micro-organismos, mas não matam endosporos. Desinfecção. Esse processo remove, mata ou inibe micro-organismos patogênicos sem eliminar todas as formas de vida presentes. Esterilização. Destrói todas as formas de vida microbiana, incluindo os endosporos. Sanitização. Reduz os micro-organismos a níveis seguros, seguindo os padrões de saúde pública, eliminando 99,9% das formas vegetativas. A RDC 331 e a IN 60 são as novas referências para a qualidade microbiológica na indústria de alimentos. Em dezembro de 2020, entraram em vigor a resolução da diretoria colegiada RDC 331 de 2019 e a instrução normativa AIN de 60 de 2019, um ano após as suas publicações.